Salve a todos, um bom dia racional. Hoje, segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, farei aqui a leitura do primeiro volume da obra, na página 145. Estou um pouco gripada, minha voz não está muito boa, mas vamos lá. Tudo de bom para vocês nesse mês, que entre com bastante energia positiva, com tudo de bom, reflorescendo, resplandecendo, renascendo nesse dia, nessa hora e neste momento. Salve a todos. Todos no mundo fora do natural. Tudo isso é condenado pelo astral superior. Como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês a consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza, ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza e não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais, e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede é mais do que um condenado por si mesmo, e assim vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas por pensarem e dizerem que quem está certo está errado e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza dizem que está errado e quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio onde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso, sofre as consequências para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar, e o que é aí do vosso natural em último lugar. Tudo que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau, e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigie as vossas ideias e veja como errôneas todas elas são. Pensa que o astral admite todas essas contradições? Que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem? O que é natural está com o povo do astral, e o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado, e dentro do natural, tudo é direito. Mas a confusão, por ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo que não tem dúvidas a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adota como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso retígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural, e o natural tem tudo em forma,
tudo de bem para melhor, e o que parece natural e não é, tudo de mal para pior, razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande, sofre o pequeno. As coisas naturais são as adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo a ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiar-se pelas regras naturais do bem fazer, para bem receber, plantando assim para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com essa nomenclatura enxofrosa e dolorosa, e por isso vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior, implorando para serem contemplados do que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito, e por não serem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todos os lados, sem notarem que tudo isso é porque não adotam o verdadeiro natural. Eu, o racional superior e todos do astral, aos obedientes tudo daremos, e aos desobedientes e rebeldes não pode contar com o povo do astral, porque é contar em vão, não fazendo por onde nada feito. Não sendo obedientes, não pode contar com uma corrente poderosa ao seu lado para vencer os obstáculos e tudo o que precisam, saúde e sossego. Tendo saúde e sossego é porque está contemplado de tudo. E a todos eu contemplarei mais do que merece, mas a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral. E assim, todos que obedecem ao astral superior, que contam com as soluções e que esperam ser contemplados, devem ter sempre em mente que é preciso, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas, para não fazer confusão do que está certo, das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza e todos dependem dela. Não há o que se possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. Deixará de carregar cruzes cheias de tormentos, como muitos viventes passa a ponto de enlouquecer, vendo o instante que assim não poderão mais viver, sem saber o que vão fazer da vida. São os tais teimosos e rebeldes, que desconhecem as verdadeiras ordens das coisas e deixando de guiar-se por elas, para guiar-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo assim cada vez mais de mal a pior. Isso é para aqueles que fazem confusão do verdadeiro natural, com o natural criado pelos vossos antepassados, criando assim essa confusão que estão vendo. Ninguém se entende, grandes e pequenos. A confusão está entre todas as camadas. No mesmo instante que estão concordando, estão discordando, por causa desse natural que não é o verdadeiro. Vejam assim que estão traídos por uma fantasia, vivendo só de hipocrisia. Por isso, o mundo tornou-se uma casa de loucos. Portanto, não se baseiem nas coisas do mundo, porque quem assim procede sofre muito. E os que reconhecem esse grande erro vence pelos métodos naturais, atingindo tudo que desejam. Todos são irmãos, mas veja como vivem, um contra os outros.
Se o natural fosse esse que todos adotam, viveriam muito bem e felizes. Mas, por a natureza não ser essa que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é a guia de todos. Isto é uma prática da vida comum e do que deve ser, e não do que querem que seja. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando sim para uma chamada àqueles que faltam com o primordial, que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas e multiplicadas, todas se consumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente cada vez mais. Portanto, os bons navegantes sempre elevados às alturas, em caminhos cada vez mais elevados, e as alegrias, as glórias, as riquezas sempre se multiplicando. O dever de todos os infantes de ambos os sexos é fazer por onde benefício próprio, para que tudo de bom, com o decorrer dos dias, lhe venha às mãos. O que precisam, o que desejam, o que imploram e muito além ainda. Quem faz por onde nesse caminho, tudo brilha, tudo reluz em multiplicações de glórias sucessivas, trabalhando assim em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade. Ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente, pois torna-se um perturbador de si mesmo pelos ideais incompatíveis com as normas que eu aqui exponho. A ordem natural das coisas tem diversas características. O que nasceu para ser alto, a natureza o leva a seu lugar alto. O que nasceu para ser baixo, a natureza o deixa no seu lugar baixo. O que nasceu para ser pequeno, raquítico, a natureza só lhe proporciona essa finalidade e nada mais. Estes são pontos naturais que vibram com a natureza. São espelhos para todas essas imensas grandezas, para todas as interpretações dos seres, dados pela formação dos insaciáveis, que fazem com que o vivente nunca esteja satisfeito com o que possui. Se é alto, quanto mais alto quer ficar. Se é pequeno, também quer ser grande. E eis aí as lutas e as confusões. É magro, quer ser gordo. É gordo, quer ser magro. É pobre, quer ser rico. É rico, quer ser cada vez mais rico. Então, são insaciáveis em tudo. Seres indolentes pela própria natureza, desequilibrados. E por isso, assim são. Se fossem equilibrados, não seriam assim, precisando notar que, em relação à natureza, até um certo ponto de vista são iguais, e sobre outro ponto de vista são diferentes. Eis a razão dos viventes só serem aquilo que para o que a natureza os fez, para ser aquilo que a natureza fez, que a natureza quer, e por isso dá-se o caso de muitos viventes completamente analfabetos possuírem grandes fortunas e conquistarem grandes riquezas, e outros que estudam para adquirir riquezas sempre na miséria. O vivente tem que ser aquilo que a natureza quer e não o que ele quer. O vivente quer ser rico, mas a natureza o fez para ser pobre. Luta toda a vida, de todos os jeitos, de todas as formas e sempre pobre. E outro que a natureza o fez para ser rico não precisa lutar, e sua riqueza é resolvida naturalmente, sem sacrifícios. Há também
os que nasceram para ser ricos, mas que fazem por onde se sacrificam e ficam ricos. E o que acontece? A natureza toma-lhes tudo. É a mesma coisa que o vivente procurar ser bonito. Vai para o Instituto de Beleza e acaba ficando bonito. Mas quando deixa de frequentar o instituto, vem a ficar mais feio do que era. Observem que há pessoas que não nasceram para ser ricas, acabam sendo e no fim terminam pobres. Agora dizem, maus negócios. Sim, empobreceram por este ou aquele motivo, mas sempre motivos feitos pela natureza, pois todos são dominados pela natureza e feitos por ela. Isto é que são as coisas verdadeiras naturais. Quando a árvore nasce para ser pequena, se crescer demais, cai, porque a árvore que nasce para ser grande já traz a sua construção e raízes próprias para resistirem a todas as intempéries, e a pequena tem a sua natureza feita de acordo com seu tamanho. Assim, são essas variações entre os viventes querendo muito ser o que não nasceram para ser. O vivente que nasceu para ser bom é bom sempre. O vivente que nasceu para ser mau é mau sempre. A árvore que nasceu para dar espinho, dá espinho sempre. E tudo é assim. Então, diz o vivente, que infelicidades daqueles que nasceram para ser pobres. Não é infelicidade, e sim o fator natural. O fator natural é aquilo que tem que ser. Por isso, a noite é noite e o dia é dia. O sol é de um extremo, a lua de outro, a terra de outro e a água de outro. Os extremos são todos diferentes, por isso, cada qual tem o seu signo. Os que têm o signo do sol são muito felizes. Os que nasceram com o signo da lua são infelizes. Os que nasceram com os signos das estrelas, mais infelizes. E os que nasceram com o signo da terra, mais infelizes ainda. E assim, cada qual com o seu planeta, com o seu signo, cada qual vivendo de acordo com a sua formação natural feita pela natureza. Salve a todos, desculpe-me os erros de português e a minha voz. Tenha um excelente mês de abril e muita paz, saúde, sossego para todos nós. Salve, obrigado por este momento.